Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Olha só, quero trocar uma ideia com vocês hoje de tudo que tá rolando de maravilhoso e esplêndido no nosso São Paulo Futebol Clube. A coisa ficou boa pro nosso lado, hein? Depois de mais uma apresentação de gala do São Paulo, e aqui eu tô falando sem nenhum tipo de exagero, foi uma apresentação de gala de um time qualificado como foi ontem do Mirassol, e o São Paulo chegou lá e nem tomou conhecimento. Mais ou menos o que fez também contra o Corinthians, né? E o São Paulo foi pra cima e foi muito top. Não podia ter dado aquele deslize que deu ali contra o time do péssimo Pedro Caixinha. Mas tudo bem, né? Gente, vamos lá, então vamos começar o vídeo aqui. Quero falar com vocês hoje sobre uma polêmica que tá gerando aí comigo, inclusive, sobre o caso do Rian Francisco. Além de tudo, eu separei 412 notícias do São Paulo Futebol Clube aqui. Tá, eu vou falar algumas delas, né? Umas 8, 7, mas separei 412, tá bom? Então, ó, já sabe, né? Chega nesse likeão aí e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, beleza? Meus amigos, imagina você, conhecedor de futebol, que tem ali o seu conhecimento, sabe os jogadores que vão melhorar, que vão piorar e tal, e aí você ter um site que você consegue investir no jogador, comprar e vender, como na ação da bolsa, e aí você conseguir ganhar com isso. Pensa nisso aí. Eu estou te falando do micarreira.com. É um site muito top que se eu consigo mexer lá, você também consegue, porque ele é facílimo. Muitas vezes eu falo com vocês aqui, é um pouco difícil o manuseio, eu quero te mostrar como é fácil, e eu já comprei o Shaqiri, comprei o Oscar, comprei o Lamine Yamal, e agora eu quero mostrar pra vocês aqui, eu vou comprar o Endrick. Olha pra tela aí agora, se liga. Você se cadastra, né? Primeiro é muito fácil você se cadastrar, você se cadastrou, eu quero te mostrar como é que deposita e compra o jogador, é rapidinho. Olha pra tela agora aí, ó lá. Aqui a interface, tem os jogadores ali em cima, tá vendo aqui teu dinheiro ali em cima? Eu vou clicar no dinheirinho, que eu já tenho, mas eu vou clicar pra você ver. Você vai fazer um depósito, por exemplo. Você vem aqui em depositar, tá vendo? Ele aparece Visa, Master, ali todas as opções. E aí você fecha. Vamos para os jogadores aqui. Eu quero comprar o Endrick, que ele tá na cara do gol aqui, ó. Eu acho que ele vai valorizar. Então eu vou clicar no Endrick aqui, bem na cara. Tem um monte de jogador que fica exposto aqui. Eu pus na cara o Endrick. Aí eu vou descer, eu vou comprar 30 dólares dele, ó. Se liga, eu vou comprar. Vou colocar aqui em dólar, tem que ser em dólar, que, né, na moeda. Aí eu vou colocar 30 dólares aqui, ó lá. E vou clicar em comprar. Aqui, ó. Comprar, bateu, pronto. Só esperar. Aqui, não, peraí, tem que pôr em Polygon aqui. E aí eu vou comprar e vou esperar. Opa, ó, pronto. Comprei, o Endrick é nosso, volta pra cá. Então é assim, eu vou deixar tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Vai no primeiro comentário fixado, clica lá, abra, se cadastre e me fala o que você achou depois do micarreira.com. Valeu, meus amigos, tamo junto! Voltando aqui agora, meus amigos, é o seguinte, o Rian Francisco, eu tava discutindo com o Márcio, que é lá o dono do portal Avante Meu Tricolor, um dos donos do portal Avante Meu Tricolor. Os caras fazem um trabalho incrível ali, jornalístico mesmo, o Rafael Emiliano e o Márcio, e eu tava discutindo com o Márcio que ele concorda plenamente com o Luiz Ubeldia na escalação do Caleri e como reserva do Caleri direto, o André Silva. E eu falei, pra mim é o seguinte, é Rian Francisco na cabeça. E ele fala, não, é muito prematuro, faz um mês que o cara virou profissional e coisa e tal. E o meu ponto, que apesar de ser prematuro, concordo, apesar de queimar o Caleri, concordo, apesar de queimar o André Silva, concordo, não queimar também, né, mas dá uma descansada aí. Ele fala assim, ó, o Rian Francisco joga só um mês, e eu considero que o papo não é do Rian Francisco apenas, e sim desse último ano que o Caleri fez pelo São Paulo e também o André Silva, que eu acho que ficou muito aquém do esperado, muito aquém do que nós podemos esperar do Caleri, e o André Silva conhecemos muito pouco, né? Um atacante que eu até gosto, acho legal, interessante ter o André Silva no elenco. No entanto, falar também do Rian Francisco, o papo muda. O Rian Francisco, ele além de colecionar artilharias, além de ele colecionar números incríveis na equipe de base, e ser só um jogador da equipe de base, ele tem na bagagem uma Copa do Brasil Sub-20 que ele vira o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras saiu ganhando 2-0 e ele empatou. Aí depois teve o terceiro gol do Lucas Ferreira. E também teve as duas cavadas contra o Criciúma e tal. Tudo na equipe de base. Dê à equipe de base o que é a equipe de base e dê ao profissional o que é do profissional.
Porém, em 4 minutos em campo contra o Botafogo de Ribeirão, que empatou com o Santos do péssimo Pedro Caixinha, ainda nós tivemos o Rian Francisco chutando uma bola na trave, em tempo recorde. E depois, ele joga contra a Portuguesa, ele entra, o Caleri não estando bem, e aí ele faz o gol da virada, o gol da vitória do São Paulo, e marca ali um estilo, né? Ele marca algo assim, ó, eu vim aqui pro profissional. Ele mostra que a retórica daqueles que defendem ele no profissional, pra mim, pelo menos, está bastante clara que ele deve jogar. Então você aí, São Paulino, que agora olha nos meus olhos, você considera que o Rian Francisco deve ser titular, deve ser o reserva direto do Caleri, desbancando o André Silva, ou você considera que ele está no lugar certo, terceira opção, nem contra o Mirassol, no comecinho do ano, com o jogo já ganho, no Morumbi ele deve jogar? Fala comigo aí que eu quero saber de você. A minha opinião é Rian e mais 10, tá? Rian e mais 9 com o Oscar. Rian mais 8 com o Oscar e Lucas. Aí, assim por diante. O time do São Paulo tá montadinho, hein? E isso até melhorou um pouco o trabalho do Zubeldia, né? Se você pensar direitinho que o Zubeldia é um técnico que fez um trabalho bastante questionável nos últimos dias e meses e 18 anos, bastante questionável, com a chegada do Oscar, e o Zubeldia perdendo um pouco daquela timidez, não jogando apenas por um resultado de 1-0, 2-1, ele também agora propõe jogo com o Oscar, né? Montou um quarteto que, em tese, é um quarteto mágico ali na frente, com o Luciano sendo esse cara, é mágico, não sei, o Caleri é mágico, não sei, mas tendo ainda as opções de banco de reserva, mais Oscar e Lucas, passa a ser sim um quarteto mágico, um ataque dos sonhos de qualquer torcida e qualquer treinador. E é assim que o São Paulo vai se sagrando um dos melhores times do futebol brasileiro, né? Chegou cara aí que jogou no Barcelona com o Messi, Paris Saint-Germain com o Mbappé, o cara veio pro Santos agora aqui e nós temos aquele grande dilema. Quem que deve marcar esse rapazinho aí? É o Igor Vinícius ou o Cédric Soares? Eu fiz uma brincadeira aí do Igor Vinícius, que é o único cara apto a marcar o Neymar, tá dando um pouco do que falar. Mas agora falando muito sério, o Cédric Soares, que jogou no Arsenal, jogou na Internazionale de Milão, Milão, ele deve ser o cara que, se conseguir ter a forma física, né, condizente com São Paulo Futebol Clube, o futebol brasileiro dos seus 80 e tantos jogos no ano, eu acredito sim que o Cédric Soares, ele pode ser o cara para marcar o menino que chegou no Santos, o homem agora que chega no Santos, depois dessa passagem aí tão legal no Barça e folclórica no Paris Saint-Germain, um dos menores times do mundo, né, da Europa. Tirando o Manchester, o menor é o Paris Saint-Germain. O Manchester é o pior e só falta levar o Pedro Caixinha aí, o time desse. Esse Pedro Caixinha, cara, eu vou falar. Depois eu falo desse mano aí, que ele é petulante, né, ele bota a camisetinha agarradinha lá e ele é machão na beira do campo. E o São Paulo só perdeu pra eles, pro Santos, porque o Pedro Caixinha foi expulso. Se o Pedro Caixinha tivesse ficado lá, o São Paulo teria ganhado aquele jogo. É impressionante, mas o Zubeldia mesmo, que acho que é um dos pivôs do comentário agora aqui, da melhora e tal, e etc., eu acredito que ele deu uma melhoradinha. Eu sou um crítico contumaz do trabalho do Zubeldia, mas tô aqui tentado a acreditar nele, viu? E você não tá nem tentado, não quer nem tentar, deixa, esquece, fora Zubeldia e acabou. Eu tô bastante tentado a acreditar nele. Viu o Luciano virando um atacante, não mais um meia, né? Viu o Oscar e o Lucas com mais liberdade e era muito do que eu queria do Zubeldia. Viu o Enzo Dias crescer de produção, que aliás, o Enzo cresceu, olha que azar do destino, né? Legal que o Enzo cresceu, mas chegou o Boleiragem. Chegou o Wendel Boleiragem. O Boleiragem, na minha época, era o cara que batia a bola, mas não era. Mas agora não, o Boleiragem é o cara que joga a bola mesmo. E o Wendel, ele coloca o São Paulo ali num patamar, no panteão dourado dos deuses gregos ali. Ele colocou o São Paulo no panteão. Ele falou, tinha proposta sim, mas eu quis vir pra cá pro Clube da Fé, que eu tenho muita fé. Isso aí não me importa que é Clube da Fé, não me interessa isso mesmo. Pra mim tem que ser o Clube do Futebol. Eu aprendi a gostar do Clube do São Paulo, do Tele, mastigando palitinho de fósforo. Clube da Fé não me interessa. Você gosta, da hora, top, eu respeito. Mas pra mim é o seguinte, fé é quando você precisa acreditar em Deus. Você precisa acreditar numa força maior. E o futebol mesmo, você pode fazer jogando bola, se empenhando, e a diretoria permitindo que o técnico tenha um time, não deva tanto, né? Se amparar em Clube da Fé, pra mim, é um pouco, é lindo, não tô, pelo amor de Deus, é lindo mesmo ter fé e tal, mas o que eu tô falando é que o São Paulo, se só ficar no Clube da Fé, vai faltar.
Ele tem que fazer a sua parte. Aí Deus ajuda. Faça a sua parte que Deus ajuda. Acorde cedo que Deus ajuda. Quem cedo madruga, essas coisas assim. Então, pra mim, o São Paulo tem que fazer a parte dele. E o Wendel, ele chega com uma bagagem de Europa de 11 anos, cara. É um cara que pouquíssimo jogou aqui no Brasil. E ele fala, eu era um lateral atacante, lateral de ataque. Aí que a formação do brasileiro era essa. Era formar o lateral de ataque. Depois disso, a coisa começou a mudar um pouco de figura. Agora, cheguei na Europa, o europeu você te coloca no esquema tático. Primeiro o esquema tático, depois o talento do jogador individual. É por isso que o brasileiro sente, ou o brasileiro antigamente, quando os técnicos aí não acabavam com a equipe de base, tentando imitar o europeu quadrado, o europeu canela dura, pé de pau. Quando o brasileiro não imitava o europeu canela dura, o Brasil tinha Pelé, tinha Raí, tinha Zico, Ronaldinhos, os Pelézinhos aí também. Agora, quando você olha pra cara desses europeus e pega um cara igual, sei lá, o Antony, tenta fazer ele virar um europeu, é claro que dá errado. É óbvio que vai dar errado. E com o Wendel, eu não sei se volta o Wendel, o atacante, driblador, monstruoso que nós esperamos, ou se volta um cara mais técnico, né, condizente com uma lateral, primeiro tática, pra depois o talento individual do brasileiro e tal. Aí eu não sei. O Cédric Soares eu espero isso aí dele. Ah, tem que marcar o Neymar, o cara tem que ser um motor, um megazord ali, um motorzão em cima do Neymar. Beleza, mas o Wendel, o que eu quero dele é o futebol Serginho, é o futebol Marcelo, Tio Elvio, o futebol Júnior, sabe? Um futebol realmente top, monstruoso. Meus amigos, olha só, o Alan Franco ele foi poupado, tá? E começou uma especulação enorme na internet francês aquizão, de que o Alan Franco estaria indo embora para uns times pequenos da Argentina aí, medianos e tal. Meus amigos, eu não tenho nada dessa informação. A informação que eu tenho é que ele treinou segunda-feira. Depois ele treinou de maneira limitada, e aí ele, de maneira limitada, treinando pouquinho, coisa e tal, ele era dúvida, o São Paulo optou por não forçar a barra do homem aí, e ele não jogou na quarta-feira. Agora, no jogo do fim de semana, São Paulo joga no fim de semana no sábado, né? Ele já pode até jogar, eu acho que ele vai voltar. Esse sim, ele é um titularzaço do técnico Luiz Beldia, e o Alan Franco não tem venda dele não, tá? É do São Paulo ainda. Olha só, uma coisa que tem dado o que falar também, e eu trouxe até o Arrascaeta aqui pro vídeo de hoje, porque o Oscar, ele chegou e ele está encabeçando todas as mesas, rodinhas de debate de São Paulinos e jornalistas a respeito do porquê da melhora do São Paulo. Quando eu lembro do Arrascaeta, eu lembro dele chegando aqui no Brasil, jogando no Cruzeiro. Eu não lembro dele jogando em outro time. Eu lembro do Petkovic, chegou no Vitória da Bahia e o Flamengo levou, né? Mas o Arrascaeta, eu acho que foi realmente o Cruzeiro que trouxe lá de fora, não sei de onde ele veio. E o Flamengo, nessa de sou o melhor time do Brasil, vou arrancar os caras. Eles levaram Everton Ribeiro, né, que brilhou pra caramba também no Cruzeiro, eles trouxeram de volta. Diego Ribas veio de fora também, o Everton Ribeiro, e levaram a Arrascaeta montando o meio campo dos sonhos, né? O Flamengo sempre fez isso. Numa época levou... Quem que eles levaram lá? Denilson, Denilson, acho que não era o Vampeta. Enfim, eles levaram um monte de cara, Edmundo e Romário. Vira e mexe, eles queriam montar um time dos sonhos assim. E quando eles levaram o Arrascaeta, a ideia era essa. Depois acabaram tendo Pedro e Gabigol também. Mas o Arrascaeta, ele foi aqui no Brasil, ao lado do Everton Ribeiro, convenhamos também. Depois teve um Hulk, sempre tem um Hernanes em 2017, sempre tem um que volta e salva um pouco o São Paulo, ou os outros times tem por aí. Mas o Arrascaeta, ele mantém o que é talvez a maior periodicidade e regularidade para ser o melhor jogador do Brasil dos últimos anos. O Hulk também, depois que chegou, mas o Arrascaeta para mim é o melhor, tá? Ele, se analisar tudo, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Hulk, Arrascaeta, esses caras estão muito empatados ali na frente, e agora para mim, o outro melhor que tem, o melhor de todos é o Arrascaeta. Em linhas gerais, conquistas, analisando tudo, ele é o cara, pra mim, mais temido, assim, do futebol brasileiro pelos rivais e tal. E o Arrascaeta, hoje, ele não tem mais essa coroa de rei com a chegada do Oscar. O Lucas chegou também pra ser um cara monstruoso e tem sido. Mas o Oscar, ele chega pra tirar esse trono do Arrascaeta aí. O Oscar, ele, além de ter jogado, estar jogando com a técnica muito apurada, com uma técnica muito boa, ele tem a bagagem de Europa que o Arrascaeta não tem. Então aqui eu estou
comparando, eu quero que o torcedor flamenguista se ver isso aqui, por algum motivo, com todo respeito, eu sou fã do Arrascaeta do futebol dele, um monstro pra mim. Pra mim, um jogador que é totalmente desigual. Qualquer Rodrigo Caio, com respeito ao Rodrigo Caio, Rodinei, René, consegue ser campeão por conta do Arrascaeta, sabe? Muito se muda ali naquele ataque, um segundo volante, ora é o Ilharão, outra hora é o Gerson e tal, mas a verdade mesmo é que o Arrascaeta ele é um pilar gigantesco, monstruoso, pro time total do Flamengo aí, até técnicos que não mereciam ganhar títulos que ganharam com o Flamengo por conta do Arrascaeta também, a mesma coisa ali no Cruzeiro, e agora quando eu olho pro Oscar, eu vejo isso, o Oscar ele melhorou o Chelsea, ele chegou na China, ele virou um rei na China lá, jogando no futebol, quando era pra ir embora, dobraram o salário dele, chega no Oscar agora, no São Paulo agora aqui, e ele não tem nem adaptação, ritmo de jogo, entrosamento com o elenco, tem nada. Ele pega a bola e mostra que ele joga mais do que os outros, né? Aquele gol que ele faz de esquerda contra o Corinthians e agora de novo fazendo outra performance de alta classe, de alto nível, é claro que leva o Arrascaeta a ficar num espaço que ele tem que dividir esse trono aí, ou até mesmo perder a coroa, porque o Oscar, pra mim, é o melhor de todos. E você? O que você acha disso? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega no likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!